Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda face renovai. 50 dias para um Pentecostes pleno, em clamor ao Espírito Santo. Nós estamos no 25º dia e estamos clamando esse princípio vital da igreja. Cada dia, uma gota no copo do nosso coração, da nossa mente, para que o Espírito venha sobre nós, para que, como um copo d'água, que gota por gota vai o enchendo até transbordar. Nós queremos transbordar do Espírito Santo para que do nosso interior jorre um rio de água viva, um rio do Espírito Santo, e nos transforme. Mas para isso, nós precisamos clamar todos os dias, por isso que nós vamos com a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes. Para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos.
Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se inscreve no canal no YouTube, compartilha, comenta neste vídeo, fala da sua experiência, como que está sendo essa preparação de 50 dias para um Pentecostes pleno, porque hoje no 25º dia nós vamos meditar princípio vital da igreja. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Isso está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 3 a 4. O Papa Pio XII, na encíclica Mystici Corporis, referiu-se ao Espírito Santo como princípio vital da Igreja, na qual opera conjuntamente com a cabeça do corpo místico, Cristo. Afirma ainda o Papa, a esse Espírito de Cristo, como a princípio invisível, deve atribuir-se também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como sua cabeça, pois que ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um dos membros, conforme as suas funções e deveres, e segundo a menor ou maior saúde espiritual de que gozam. Está presente e assiste de diversos modos. É ele que, com o hálito de vida celeste em todas as partes do corpo, é o princípio de toda a ação vital e verdadeiramente salutar. É ele que, embora resida e opere divinamente em todos os membros, contudo, também age nos inferiores, por meio dos superiores. Ele, enfim, que cada dia produz na Igreja, com a sua graça, novos incrementos, mas não habita com a graça santificante nos membros totalmente cortados do corpo. O texto é lapidar e merece ser lido e relido várias vezes. Fazemos parte do corpo de Cristo, que tem como princípio vital o Espírito Santo. O Espírito é para Cristo o que o sangue é para o corpo. Ele circula e garante vida. Uma igreja sem o Espírito é como um corpo sem sangue, sem vida. Pode ser uma bela instituição, com as paredes e os cronogramas bem estruturados. Pode ter normas que dispensem qualquer tipo de discernimento. Bastaria obedecer. Pode ter segurança financeira e saúde institucional pela presença de muitos jovens. Tudo isso é insuficiente para formar a verdadeira igreja de Cristo. Ela precisa do sangue vital do Espírito, precisa deste movimento interior que faz o coração repousar na diástole da comunhão e bombear o sangue na sístole da missão. Uma igreja precisa desses dois movimentos vitais, precisa de comunhão e missão, precisa de discípulos missionários, precisa de repouso e agitação. Uma igreja viva conhece o movimento interior do Espírito, que é o princípio vital do corpo místico de Cristo. Por isso oremos para que esse Espírito fique em nós, habite em nós, conduza os nossos passos, venha ser o hóspede da alma, mude os nossos pensamentos, conduza os nossos sentimentos e nos leve a ter atitudes em direção a Deus e em direção aos irmãos. Vem, ó Espírito Santo, ora lá bandari que tere baralá yaralá.
Erelebaralaiaralá. Tu que és o princípio vital da igreja, ó Santo Espírito, vem sobre nós. Erelebandaralabaralaiaralabaralá. Oralabaralá. Libertai-nos das falsas seguranças institucionais. Erelebandariketerebandaralabaralaiaralá. Se ficamos acomodados nos templos, restaurai em nossas vidas a antiga tenda do deserto. Ereketerebandaralabaralaiaralá. Ora labandari keterebaralá. Abri-nos ao provisório, ó Santo Espírito. Ora labandari ketere. Abri-nos, Espírito Santo, às surpresas de Deus, as surpresas da vida que Deus tem para nós. Erelebandari keterebandaralabaralaiaralá. Ora labandari ketereralá. Dai-nos a capacidade de nos reinventar a cada dia, ó Santo Espírito. Erelebandari keterebaralaiaralá. E colocai sangue novo no coração do vosso povo. Ora labandari keterebaralaiaralá. Ora labandar. Habita em nós, ó Santo Espírito, permanece conosco. Xererebandaralabaralaiaralá. Ora labandari ketere. Vem sobre nós, ó Santo Espírito, porque queremos estar em Ti, queremos ser Teus e permanecer em Ti, porque nós queremos sempre estar unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.